Ok, gente, boa noite a todos e todas que tiverem, mas por enquanto tá só todos. Eu peço pro Miguel Murilo que entraram, né? O Murilo já colocou o nome aqui no chat. Só peço pro Miguel escrever alguma coisa no chat para depois ficar facilitado para eu poder fazer a chamada, ok? Então, como eu disse, é 8h37 e tenho bastante conteúdo hoje para nós darmos uma olhada aqui. Então eu vou é, iniciar, né, iniciar a, a nossa aula para que nós possamos aí nessa aula síncrona, né, poder é, né, nós avançamos aí nos conteúdos. É sempre bom lembrar que estudar a introdução à administração no curso de ADS, o objetivo, né, já que é somente um semestre, o objetivo é passar para vocês uma visão de negócios, né, mostrar minimamente como funciona a empresa, mas o foco, né, é dar uma visão de negócios, né, para vocês que na formação que vocês estão adquirindo, né, serão prestadores de serviço e na realidade vocês vão desenvolver programas, né, que têm o objetivo de solucionar problemas e ser facilitador, né? Basicamente esse é o grande objetivo, né, da área de programação, da área de sistemas. E é importante que vocês tenham uma visão de negócio para perceber as questões de concorrência, para perceber, na realidade, as legislações que incidem sobre os aspectos empresariais, para entender como é que estão os caminhos, né, do mercado, que ele é cada vez mais acirrado, cada vez mais extremamente globalizado. Então é importante vocês entenderem como é que é esse jogo, né? Então, por isso que em nossa aula de hoje, nós vamos abordar a questão da administração estratégica. Agora, dentro desse conceito de administração estratégica, nós temos que entender o seguinte, que quando nós olhamos para o século XX ele se notabiliza por ser um século de grandes inovações tecnológicas, né? Se pegar toda a história do mundo, desde o ano zero até 1899, né? E comparar com tudo que foi inventado, descoberto, implementado no século XX, né? Ou seja, a partir de 1900, na realidade o século XX, a inovação tecnológica no século XX cobre toda a história mundial, né? No século XX foi implementado o aperfeiçoamento do avião a motor, foi implementado o aperfeiçoamento dos combustíveis fósseis, foi implementado as questões ligadas à corrida armamentista. No século XX, que é inventado o computador, depois aprimorado o sistema de mainframe, ele passa a ser aprimorado, né, por grandes empresas. O sistema de veículos automotores também, eles são aperfeiçoados no século XX. O processo de comunicação que começa no século XIX, no século XX ele é extremamente aprimorado, sobretudo nos últimos 30 anos. O processo de comunicação ele ficou cada vez mais sofisticado. E quando chega no século XXI, o século XXI se notabiliza pela questão da inteligência artificial, né? Na realidade, ele vence a fronteira da automação, que começa lá no século XX, nos anos 60, com o toyotismo, depois ele é aperfeiçoado, mas quando chega na virada do século, né, na realidade nós temos a inteligência artificial determinando, né, as ações, determinando os processos de pesquisas, né, e sobretudo da década
da década de 10, né, do século 21 para cá, na realidade nós tivemos aí o aprimoramento do processo de redes sociais, enfim, o mundo ele está cada vez mais próximo, ou seja, as fronteiras geográficas elas já não existem mais. Hoje nós temos o quê? Temos países nacionais, mas a economia é globalizada. E é importante que você perceba, você tenha uma ideia do mercado mundial, ele está concentrado na mão de 700 grandes grupos empresariais. Esses grupos empresariais, onde 40% desses grupos empresariais são bancos, eles controlam todo o mercado mundial. Para você ter uma ideia, a Vale do Rio Doce ela é uma mineradora, mas quem controla a Vale do Rio Doce, né, é uma empresa financeira lá do Canadá. Né? Se você em sociedade com o Bradesco aqui no Brasil. Né? Então, ou seja, os controladores da Vale do Rio Doce nada sabem de engenharia de mineração. Eles sabem somente da questão da lucratividade. Né? O mercado ele é assim. Então, ou seja, a administração hoje ela está cada vez mais complexa. Para isso é fundamental nós eu sempre falo para todos os alunos que a administração é o uso de técnicas, ok? Para dar soluções efetivas. A administração é exatamente isso. A partir das técnicas, o administrador oferta soluções. Então, quando uma empresa ela na área financeira, o administrador financeiro ele vai usar as técnicas de obter recursos, a obter esses recursos para poder fazer o giro da empresa, e à medida que essa empresa vai gerando faturamento, e esses faturamentos estiverem dentro de uma base de uma boa construção de custos, essa empresa vai gerar lucro. Ao gerar lucro, então cabe ao administrador financeiro usar as técnicas de aplicação de recursos para rentabilizar a empresa, para que a empresa permaneça no mercado de maneira forte e dentro dessa concorrência, né? Que o economista John Maynard Keynes falava que o mercado ele age com base no espírito animal. Então, a administração de empresa é exatamente isso, né? Que é esse uso das técnicas de forma ordenada, de forma organizada, de forma científica, né? Utilizando muito bem as características do gestor e a sua perspicácia. E uma coisa importante para poder lidar, né, em um mundo globalizado, onde a concorrência para satisfazer as demandas correntes. Por quê? Porque, gente, as pessoas, ou seja, desde da virada do século XX para cá, né, com o aspecto da produção em massa, lembra lá quando nós falamos de produção em massa, administração da produção em massa, né, na época que foi criadas as primeiras teorias da administração, a população ela foi se concentrando em grandes cidades. Quando a população mundial vai se concentrando em grandes cidades, Londres, Nova York, Tóquio, Paris, São Paulo, a Cidade do México, Tóquio, Hong Kong, então, ou seja, Tel Aviv, ou seja, Chicago, estamos falando de grandes centros urbanos e também médios centros urbanos, ou seja, cidade aí a partir de 500 mil habitantes. Esses grandes centros urbanos começam a demandar muito por produtos e serviços. Porque as pessoas estando na cidade, elas não conseguem mais produzir sua comida, produzir sua roupa. Elas, na realidade, têm que ter um aspecto aí do processo de transporte. A comunicação ela precisa estar mais acirrada. Então, isso gera, gente, um processo de conveniência de consumo. O que é o processo de conveniência de consumo? Né? Com certeza, todos nós que estamos aqui reunidos, nós já pedimos comida utilizando o celular, já fizemos negócios utilizando o celular, já fizemos negócios no banco, aplicações financeiras, pagamos conta, verificamos extrato, compramos sapato, fizemos aposta, mandamos mensagem. Então, ou seja, nós estamos na era da conveniência.
Se estamos na era da conveniência, isso gera uma alta demanda por produtos e serviços, e essa alta demanda fez com que muitas empresas surgissem no mercado. Já que muitas empresas surgissem no mercado, embora o mercado é controlado por apenas 700 grupos, mas existe uma gama de empresas que vão ofertar muitos produtos e serviços. Se você quiser comprar uma pizza, para quem mora em Capivari, se quiser comprar uma pizza, no mínimo você terá uma opção de 10 pizzarias. Então é uma concorrência acirrada. Se quiser para fazer a entrega para você, né? Se você quiser comprar um sapato de forma eletrônica, tem N lojas eletrônicas que ofertam sapato. Então, ou seja, se a concorrência ela está acirrada, é necessário que tenha uma administração estratégica eficiente. Então, quando eu falo de administração estratégica eficiente, eu quero dar muita ênfase ao processo de vantagem competitiva, que é uma técnica. Quero dar ênfase ao BSC, que é outra técnica chamada Balanced Scorecard, e uma técnica de competências gerenciais. Então, ou seja, essas três técnicas, né, eu quero terminar essa aula a partir dessas três técnicas, dando uma grande noção do que é administração estratégica aplicada. Então, quando se pensa em estratégia, né, estratégia é um meio para chegar no fim. Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu acredito que boa parte que está reunido aqui gosta de futebol. Quando você pega o time do Barcelona no auge ali, em 2008 até 2014, foi um auge muito recente do time do Barcelona. Então, qual era a estratégia de jogos que ele tinha, que o pessoal chamava de tic-tac, né? Se você prestar atenção, cada jogador, quando ele pegava a bola, ele tinha dois companheiros no ângulo de 45 graus. Então, ele tinha sempre dois companheiros para ele poder tocar a bola. Então, porque era tic-tac, que pegava a bola, eu tinha duas opções, eu tocava para um e logo já se posicionava. Então, essa era uma tática, era uma estratégia. Era uma estratégia com o objetivo o quê? De envolver o adversário e chegar no gol e fazer o gol. Então, é um exemplo básico aí de futebol a partir da técnica, né, que o Barcelona utilizava, né? Então, ou seja, estratégia é meio para chegar ao fim. Então você tem que, ou seja, toda empresa ela tem que saber qual é o seu objetivo. Quando eu falo de fim, eu estou falando de objetivo. Então, quando a empresa ela sabe, tem claramente qual é o seu objetivo, quando a empresa ela estabeleceu lá seu planejamento estratégico, ela criou o objetivo onde ela quer chegar. Para vocês terem uma ideia, dentro de planejamento estratégico, vocês com certeza devem ter, na empresa que você trabalha, ou alguma empresa que você já viu no próprio Instituto Federal, quando ainda a gente podia ir lá no campus, né, antes da pandemia, você via lá a chamada frase de missão. Aquelas frases de missão, visão e valores. Toda a frase de missão de uma empresa que você lê, ali na missão está estabelecido qual é o objetivo daquela empresa. Porque a missão diz respeito a onde a empresa quer chegar. A visão fala como essa empresa quer chegar em quanto tempo. Mas a missão, ela mostra onde a empresa quer chegar. Então, ou seja, claro que o objetivo de todas as empresas é obter lucro. Mas de que maneira essa empresa vai chegar num lucro que consiga sustentar todo o negócio da empresa e fazer ela perpetuar no mercado? Esse é o grande objetivo das empresas. Então, a administração estratégica, então, quando eu falo de estratégia é um meio para alcançar um fim. No caso das empresas, qual o grande desejo das empresas, gente? Não importa o tamanho da empresa. É desde da barraca de pipoca do tiozinho, da tiazinha, lá da Praça Central aí da cidade de Capivari, ou até a Raizen, que está aí também na cidade. O objetivo dos dois é sempre o mesmo. É maximizar o lucro e minimizar os custos. Agora, para maximizar o lucro e minimizar os custos, é necessário que a empresa ela tenha bem claro, né, que estratégia ela vai utilizar para chegar nesse objetivo. Então, quando nós falamos de estratégia, para isso as empresas necessitam atuar muito bem no mercado, porque o mercado ele é
concorrido. O mercado, ele é espírito animal. Isto exige uma gestão estratégica eficiente. Então, para isso, nós vamos estudar, de novo eu falo, vantagem competitiva, vamos estudar Balance Scorecard, que é o BSC, e vamos estudar competências gerenciais. Então, vamos começar estudando aqui o processo de vantagem competitiva. Então, vantagem competitiva é um conceito de gestão desenvolvido pelo professor da administração de Princeton e também um consultor de negócios, um consultor de empresas que ficou bilionário, mas ele é um grande teórico de gestão, que é o professor Michael Porter, americano. Então, ele, a partir do livro Escolas Estratégicas, né? Depois ele escreveu vários livros voltados. Ele é um especialista em estratégia empresarial. Né? Eu sou professor de estratégia empresarial também, por curso de administração aí do campus. Então, ou seja, estratégia se utiliza a partir do conhecimento que se tem, a partir dos recursos que se tem. Então, para fazer estratégia, precisa estar munido de informação e de recursos. Porter, ele vai compreender que as empresas, elas, para atuar no mercado, elas precisam adquirir e fortalecer as vantagens competitivas. Porque não existe vantagem absoluta, porque para ter vantagem absoluta é só se estiver no mercado totalmente monopolizado ou oligopolizado, onde só tem um operando ali. Aí é a vantagem absoluta, mas no mercado de concorrência, o máximo que consegue é uma vantagem competitiva. Então, para Porter, vantagem competitiva ocorre quando as empresas conseguem garantir duas questões importantes. A vantagem, ou seja, o que sustenta a vantagem competitiva da empresa é quando a empresa consegue garantir, primeiro, o retorno superior sobre os investimentos. Gente, eu vou fazer uma paradinha aqui, só para dar um toque para vocês aqui. Se preocupe em prestar atenção na aula, ok? Por quê? 1, essa aula está sendo gravada. 2, tudo o que vocês vão ouvir nessa aula já está transcrito. Eu vou estar colocando disponível, depois dessa aula, vou colocar disponível lá no Moodle. Então você terá uma aula a texto, onde vai estar por escrito tudo que eu estou falando aqui de uma forma bem detalhada. Né? Então, se preocupe muito mais aqui na aula, no que eu estou falando. E se você quiser fazer uma pergunta, interromper por alguma coisa, você libera seu microfone e faça a pergunta e a gente comenta, ok? Então, só para... Já esqueci de dar esse toque para vocês aqui. Então, voltando. Então, na realidade, para garantir a vantagem competitiva, as empresas elas precisam garantir duas coisas. Primeiro, um retorno superior sobre os investimentos. Então, todo investimento que a empresa faz na empresa, agora vem cá. Há uma dificuldade de compreender o que é investimento, porque quando se fala em investimento, as pessoas já vão pensando logo em CDB, RDB, LTN, LTO, ações, mercado futuro, enfim, todo esse aspecto do mercado de capitais. Tudo que eu falei para vocês agora, LTN, LTI, RDB, CDB, poupança, títulos de crédito, ouro, ações, isso é aplicação financeira, isso não é investimento. É que para poder a mídia vender tranquilamente isso daí para o público, eles usam a palavra investimento, mas tecnicamente, o que é investimento? Investimento é aquele recurso que os sócios ou a empresa busca empréstimos, aquele investimento que é feito na empresa, e esse investimento vai gerar faturamento. E esse faturamento vai gerar emprego, e vai gerar negócios e vai gerar lucro. Um exemplo, vamos imaginar que
a empresa, a Magazine Luiza, ela quer mudar toda a plataforma de sistemas dela. Então ela vai lá e faz um contrato com a HP, ou faz um contrato aí com a Siglo, ou faz um contrato aí com qualquer empresa que domina esse mercado de plataformas, né, para operações digitais da empresa. Então, evidentemente, ela vai ter que fazer um investimento, tá, dentro da área de TI dela. E esse investimento, vou imaginar que seja ali em torno de 4 milhões de dólares. Esse investimento que ela vai fazer, evidentemente que a Magazine Luiza não vai tirar dinheiro do bolso, né, ela não vai te descapitalizar, ela vai fazer um financiamento por meio do BNDES, utilizando o processo do Finame. Por quê? Porque essa plataforma que ela vai utilizar, que vai envolver ali frente de caixa, processo de estoque, processo de venda, processo administrativo, tudo isso condensado dentro dessa plataforma. Isso daí, na realidade, vai gerar a compra de novos produtos, que ela vai precisar comprar novos equipamentos, vai precisar contratar profissionais para poder operar e fazer a manutenção, né, e fazer o suporte, né, dessa plataforma, de programadores para manter as informações, enfim. Olha quanta coisa pode acontecer. Isso é investimento. Então, ou seja, esse investimento que a Magazine Luiza está fazendo, esse exemplo que eu dei, ela espera ter um retorno. Esse retorno virá condensado, né, em lucro. E um outro aspecto que garante a vantagem competitiva de uma empresa, que a empresa precisa garantir, outro aspecto que a empresa precisa garantir para chegar na vantagem competitiva é ter desempenho superior aos concorrentes. Mas para a empresa ter um desempenho superior aos concorrentes, ela tem que conhecer os concorrentes. Ela tem que, na realidade, saber com quem ela concorre. Qual o tamanho. Primeiro tem que saber quem é o concorrente direto dela. Segundo, qual o tamanho, qual é a força, quais são as fraquezas que esse concorrente tem. Na realidade, qual é a estratégia que ele está utilizando, qual o poder financeiro que ele tem, para exatamente a empresa, a partir dessas informações, né, montar a sua estratégia para ter um desempenho superior aos concorrentes. Em vendas, em relação aos produtos, em relação à qualificação dos profissionais. Né? E também a empresa, o terceiro aspecto que a empresa ela precisa garantir para obter uma vantagem competitiva, para poder jogar no mercado, a empresa tem que ter total controle do seu ciclo de produto ou serviço. Então, ou seja, todo produto ou serviço acabado, primeiro ele passou por um projeto. Depois do projeto ele foi para uma parte de produção, de implementação. Depois que está implementado ou está produzido, vai para a fase de comercialização. Nessa fase de comercialização, se é um produto, um bem durável, se é um produto, né, há um processo de entrega. Né? Se é um serviço, há um processo de entrega desse serviço. Né? E a última parte é oferecer o suporte, o chamado processo de pós-venda, oferecer, né, na realidade, a estrutura para o seu cliente. Isso é ter total controle do ciclo do produto. Então, se a empresa ela consegue garantir esses três aspectos, ela está pronta para poder construir uma vantagem competitiva. Aí o nosso amigo Porter, né, ele vai dizer, uma vez que a empresa conseguiu garantir esses três aspectos, essa empresa ela está pronta para lidar com as forças de mercado. Essas chamadas 5 forças de Porter é o que nós chamamos as forças do mercado. Então, a primeira força, né, que as empresas têm que lidar são as ameaças dos novos concorrentes. Então, vamos imaginar que você tem uma loja de equipamentos eletrônicos lá aí na 15 de novembro, em Capivari. De repente, na rua de trás, abre uma outra loja, ou de repente 500 metros, ou de repente na própria cidade. Então, existe uma ameaça constante
de entrar um novo concorrente. Então, é por isso que hoje as empresas elas criam mecanismos de dificultar a entrada de novos concorrentes no seu segmento. Por quê? Porque, na realidade, quando uma empresa, a ideia é o seguinte, quanto mais difícil for a entrada de um novo concorrente, maior será a probabilidade de lucro. Por quê, gente? Porque, na realidade, é um negócio chamado participação no mercado. Então, ou seja, o mercado, qualquer empresa atua no mercado, o mercado não é todo dela. A empresa pode ter uma boa fatia, mas ela não tem todo o bolo. Então é o seguinte, se a empresa está no mercado e ela tem 20% do mercado, quando entra um novo concorrente, esse concorrente pode tirar 1% dela. Dependendo do tamanho do mercado que a empresa tem, 1% pode representar muito faturamento. Então por isso que novos concorrentes, ele é uma ameaça. Mas se entrar novos concorrentes, a empresa tem que estar pronta para poder jogar nesse mercado e lidar com essa força. Por isso que é chamado vantagem competitiva. A empresa ela tem a vantagem de estar no mercado, de ter um capital, então ela tem força para competir. O segundo aspecto, uma outra força de mercado que a empresa tem que lidar, né, segundo o Porter, para poder manter uma vantagem competitiva, é lidar com a pressão de produtos substitutos. A grande maioria dos produtos e serviços existentes no mercado tem produtos substitutos. Vou dar um exemplo aqui, gente. Na realidade é o seguinte, um produto substituto da maçã pode ser a pera, no caso de fruta. Um produto substituto do alface pode ser o almeirão. Um produto substituto da margarina pode ser o requeijão. Então, ou seja, são preocupações que a empresa tem que ter, porque no final das contas, todos os produtos e serviços, ela terão produtos substitutos. Então, ou seja, a possibilidade de substituir o seu produto ou serviço é uma preocupação que as empresas têm, é uma força que existe, então a empresa ela tem que estar pronta para lidar com essa força. Quando ela está pronta para lidar com essa força, ela está exercendo o processo de vantagem competitiva. O terceiro aspecto que o Porter nos apresenta é o poder de barganha dos compradores. Então, ou seja, quando os compradores têm grande capacidade de compra, né, ou seja, quando ele consegue comprar grandes volumes, né, e se você é fornecedor desse tipo de comprador, então, na realidade, tem que saber lidar, né, com essa força para manter sua vantagem. Vou dar um exemplo aqui. Eu citei a Magazine Luiza. A Magazine Luiza, no último levantamento que eu fiz, ela estava com cerca de 780 lojas. Então, quando a Magazine Luiza vai comprar uma geladeira da marca Brastemp, cor de gelo, ela tem que, no mínimo, pensar em 780 geladeiras, porque tem que ter a amostra. Só que ela não vai comprar 780. Ela vai comprar de 10 a 15 mil geladeiras dessa modalidade. Então, a Magazine Luiza passa a ter muita força frente à Brastemp. E ela vai exercer essa força. Ela vai negociar preço, ela vai negociar prazo, vai negociar entrega. Normalmente, esses grandes varejistas aí, Magazine Luiza, Casas Bahia, Ponto Frio, ou varejistas de alimentos como Atacadão, Rede Extra, Carrefour, esses grandes atacadistas, eles chegam com muita força perante os fornecedores. E aí, no caso aqui da Magazine Luiza, se ela vai comprar uma geladeira, ela vai minimamente, gente, pedir uma carência de 180 dias para pagar. Só que a Brastemp tem que entregar essa geladeira em até 60 dias da data da compra. Então, o que vai acontecer? Quando a Magazine Luiza for começar a pagar essa geladeira, ela já vendeu várias geladeiras, já gerou vários faturamentos. Então, já está pré-amortizado, né, a dívida. Por quê? Porque ela tem força. Então, cabe o quê? Cabe a Brastemp, cabe a Consul, cabe aos fornecedores da Magazine Luiza, da Casas Bahia, seja quem for esse grande varejista, a ter força, a ter caixa para poder suportar essa força dos compradores, né?
e para manter a sua vantagem competitiva, que é o que continuar tendo esses clientes fidelizados a ela. O quarto aspecto das forças de mercado de Porter, ele falou do poder de barganha dos fornecedores, que é exatamente parecido da questão dos compradores. Ocorre quando, né, um comprador tem capacidade, ou melhor, ocorre quando um fornecedor, né, tem concentração no seu segmento. Vou dar um exemplo para vocês. O mercado de cimento, que é a Votorantim. A Votorantim, ela detém 80% da produção de cimento no Brasil. Significa, então, que todo mundo que quiser comprar cimento tem que ir nas usinas do Grupo Votorantim, porque eles detêm a jazida de cimento. Depois vai ter o grupo, o cimento Itaú e outros, mas 80% do cimento no Brasil está concentrado no Grupo Votorantim. Isso não é 100%, porque seria uma concorrência desleal. Né? O CAD, o que é o CAD? Né? O CAD é um órgão de Estado de defesa econômica, né? Comissão Administrativa de Defesa Econômica. Cabe ao CAD exatamente regular o mercado para não deixar com que ocorra grandes monopólios ou grandes oligopólios. Então o CAD acaba, a função deles seria esta, ainda não é perfeita essa função deles. Mas então, o poder de barganha dos fornecedores, eles acabam vendendo no preço que quer, entregando no prazo que quiser. Por quê? Porque na realidade eles têm na mão a maioria dos clientes. Então, nesse caso, cabe aos clientes, cabe aos compradores, junto a esses fornecedores muito fortes, ok? Exercer também sua força para equilibrar as relações e manter a vantagem competitiva. E a quinta força de mercado que Porter ele nos apresenta relativa à questão para manter a vantagem competitiva é a rivalidade entre os concorrentes. Ocorre quando no segmento o número de concorrentes é grande. Então, é o que acontece aí. Segmento de cabeleireiros aí na cidade. Tem uma quase em cada esquina. Então, ou seja, é uma concorrência muito forte. O salão de beleza da cidade disputa unha a unha, cabelo a cabelo, aí a clientela, né? As pequenas mercearias, enfim, eu estou dando exemplo de segmentos de varejo da cidade, mas também pode ocorrer dentro da área de tecnologia, dentro da área de startups. Então, ou seja, a rivalidade entre os concorrentes, né, ela é extremamente forte. Então, agora a rivalidade fica mais acirrada quando o crescimento do setor é lento, né? E as empresas acabam tendo um alto custo fixo. Então, isso, ou seja, geralmente isso acontece muito na indústria, né? Que o crescimento é lento e o custo fixo o que é o custo fixo, gente? Custo fixo são todas as obrigações de pagamento que a empresa tem, independente de faturamento ou não. Exemplo, a empresa, independente dela vender ou não, ela tem que pagar luz. Independente dela vender ou não, ela tem que pagar a água, a internet, tem que pagar os impostos, tem que pagar a folha de pagamento. Tudo isso é chamado de custo fixo. Então, as grandes fábricas, elas tendem a ter custo fixo muito alto. Isto faz com que ela atue no setor que tem crescimento lento e aí as rivalidades entre concorrentes fiquem extremamente acirradas. Então, ou seja, essas 5 forças, né, uma vez que a empresa garantiu aqueles 3 aspectos que eu disse inicialmente, ela vai ter condições de lidar no mercado com essas 5 forças para manter a sua vantagem competitiva. Ok? Sobre essa questão de vantagem competitiva dentro do conceito da administração estratégica. Ficou claro para vocês? Alguém quer fazer alguma pergunta? Entendeu? Está conseguindo captar? Tá tranquilo, gente? Podemos seguir? Pelo silêncio, parece que sim. Perdão.
Só um segundinho. Entrei numa tela errada aqui. Pois bem, ainda dentro da questão de administração estratégica, né, uma outra técnica importante, né, que nós vamos estudar é o Balanced Scorecard, muito conhecido como BSC. Na realidade, essa técnica, né, ela refere-se a uma ferramenta de medição de desempenho. Uma coisa que é importante para a gestão ela toma decisão sobre dados, sobre números. Então, ou seja, em administração é necessário estar o tempo todo analisando os números, os dados gerados pelo cotidiano que ocorre dentro das empresas. Vou dar um exemplo. Toda empresa, quando fecha o dia, ela tem que fazer lá o relatório de vendas. Ela tem que saber quanto vendeu naquele dia e a quantidade vendida para verificar se está dentro, né, do que foi planejado, está dentro da meta. A empresa ela precisa, quando vai fechar seu caixa de dia, verificar se o caixa fechou no vermelho ou fechou no azul, na verdade, como é que está a trajetória desse caixa. As empresas, ela mede desempenho dos seus colaboradores, então a empresa verifica se a maioria dos seus profissionais, né, que estão trabalhando de forma presencial, estão chegando no horário. Outra coisa que as empresas medem também, se não há um turnover muito forte. O que é turnover, gente? É aquela empresa que há muita troca de funcionários. Então, quando a empresa tem um turnover muito alto, porque essa empresa está com problema, ela não está conseguindo reter profissionais. Então, ou seja, esses dados eles têm que ser registrados e têm que ser analisados. E a maneira de registrar e a maneira de analisar foi convencionado uma técnica, né, chamado Balance Scorecard. Porque, ou seja, ele foi criado por dois professores, né, da Universidade de Harvard, Robert Kaplan e David Norton. Ou seja, ao criar essa ferramenta, eles também são consultores de negócio, essa ferramenta ela auxilia as empresas na percepção da sua missão e estratégia. Agora, já que isso é uma técnica, eles perceberam o seguinte: as empresas elas vão verificar como está o seu desempenho a partir de 4 perspectivas. Essas 4 perspectivas vão gerar as informações e essas informações vão dar condição para a empresa verificar se a administração dela está dentro de uma estratégia eficiente. Então, a primeira perspectiva de análise de desempenho, nós vamos trabalhar chamada perspectiva financeira. Então, ou seja, refere-se à empresa a verificar, né, se ela está mantendo a meta de lucro estipulada e verificar como está a trajetória de receitas. Então, ou seja, porque o lucro é necessário, gente, porque o lucro ele remunera a empresa. A gente chama de lucro remunera o capital, que significa o seguinte: o lucro é o motor, é o lucro que faz com que o motor é o faturamento, mas o lucro faz com que a empresa se perpetue no mercado. Se a empresa, por exemplo, fechou o ano, ok, com custo e receita batendo 0 a 0, ou seja, ela não está devendo para ninguém, ela não tem nenhuma dívida, mas também não teve nenhum lucro, vai chegar em determinado momento que essa empresa vai perder mercado, porque sem lucro ela perde capacidade de investimento. Sem lucro a empresa não consegue crescer, então uma hora ela morre. Então, já que o BSC é um processo de análise de desempenho, é uma técnica, então a perspectiva financeira é verificar se a empresa ela está mantendo a sua trajetória de meta de lucro e de meta de receitas. Uma segunda perspectiva importante que tem que ser medido pelas empresas para verificar se a sua administração está estratégica é a perspectiva dos clientes, que refere-se a verificar, ok, o segmento de clientes e os mercados nos quais ele deseja competir. Então, vou dar aqui um exemplo.
a empresa ela tem lá um produto ou serviço que está segmentado para o público infanto-juvenil. Vou dar um exemplo. Bolachas traquinas. Bolachas traquinas, o público-alvo dela são crianças e adolescentes. São, ou seja, tecnicamente os que mais consomem. Ok? Então ela vai segmentar, ela vai trabalhar o seu marketing, vai trabalhar a sua estratégia voltada para esse público, convencendo quem? Já que esse público eles não têm receita própria, eles dependem dos pais ou responsáveis, né? Eles vão trabalhar ali uma estratégia de marketing em que esse público manifesta o tempo todo o desejo de consumir as traquinas, mas ao mesmo tempo trabalhando junto aos pais o convencimento de comprar esse produto. Né? Então, ou seja, segmentou o produto. Ao segmentar o produto, segmentou o mercado. Segmentou o mercado, você sabe quem é seu cliente. Então, como é que a empresa ela trabalha essa perspectiva? Por meio de pesquisa. Por isso, quando você, por exemplo, vou dar um exemplo de novo de comida. Você vai a alguns supermercados, tem lá uma promotora de venda trabalhando o produto, às vezes tem lá uma equipe de pesquisa, pedindo para você experimentar tal produto e emitir opinião. Tudo isso, gente, faz parte do processo de análise de desempenho a partir da perspectiva dos clientes. Né? Então, a empresa ela vai perceber, então, se essa perspectiva dos clientes está dentro de uma análise estratégica por meio de alguns aspectos. Primeiro, ele vai medir a participação de mercado. Precisa verificar se a participação de mercado dele está dentro da meta estipulada. Vai fazer também, dentro da perspectiva de clientes, a empresa vai desenvolver também técnicas de retenção de clientes. Então, ou seja, quando a empresa ela faz ali uma curva ABC dos clientes, o que é curva ABC, gente? Eu vou colocar como A aqueles clientes que compram todo mês de mim, como B aqueles clientes que compram bimestralmente, e como C aqueles clientes que compram 2 a 3 vezes no ano comigo. Então, ou seja, aí eu pego esses clientes curva A, e esses clientes curva A eu faço ali uma série de promoções, ofereço vantagens, descontos. Vou dar um exemplo. Antes da pandemia, as empresas de aviação, elas têm lá os seus, por exemplo, a TAM, ela tem lá os clientes nível roxo. Esses clientes nível roxo são aqueles clientes que geralmente fazem viagens internacionais, né, na classe especial. Então, volta e meia, ela faz eventos voltados para esses clientes. Volta e meia, ela faz ali um show exclusivo. Volta e meia, ela sorteia ali um final de semana no hotel fazenda all inclusive. Enfim, são maneiras de você reter os clientes. Há também um outro processo que precisa medir da captação de clientes. Ou seja, eu preciso analisar o desempenho da empresa, qual a capacidade que ela tem de captar novos clientes. Então, a empresa estabelece uma meta. Esse ano queremos aumentar em 10% o número de clientes. Então, ela vai estabelecer ali um processo de marketing, vai estabelecer ali um processo de ação para captar novos clientes. Então, ou seja, agora como é que ela sabe que ela está na trajetória daquilo que ela planejou? Fazendo essa análise de desempenho, analisando ali as informações que vão chegando. Né? Um outro aspecto importante dentro da perspectiva dos clientes é a satisfação dos clientes. Porque o cliente satisfeito, ele volta a comprar e ele ajuda na captação de novos clientes. E, por fim, uma vez que a empresa conseguiu cumprir, né, todo esse aspecto dentro da perspectiva dos clientes, de medir sua participação de mercado, saber reter cliente, saber captar cliente, saber satisfazer os clientes, evidentemente, ele vai aumentar seu aspecto de lucratividade. Então, quando se fala em perspectiva de clientes, é sobre todos esses aspectos. E todos esses aspectos que eu disse, eles precisam ser medidos. Ok? Uma terceira perspectiva de análise de desempenho que as empresas têm que exercer é a perspectiva dos processos internos.
que vem a ser essa perspectiva dos processos internos? Primeiro, refere-se à verificação constante das necessidades dos clientes e a oferta de novos serviços. Está ligado ao item 2. Então, se eu conheço meu cliente começa a emitir o desejo por um novo produto. Então, isso acontece muito, gente, no mercado de celular. Porque cada vez mais os clientes querem celular mais rápido, com mais possibilidades de ações. Então, essas empresas elas vão imprimir ali um processo de inovação. Se der tempo, ainda no nosso curso, eu falo de administração da inovação, se der tempo, talvez não dê, né? Mas, enfim, as empresas, quando elas são voltadas a verificar as necessidades dos seus clientes, ela vai verificar os indicadores da chamada cadeia de valor. Essa cadeia de valor, a empresa vai desenvolver alguns processos. Esses processos que a empresa vai desenvolver para verificar se ela está conseguindo ofertar novos produtos para os clientes, da efetividade dos seus processos internos. Essa efetividade dos processos internos tem como primeiro aspecto a inovação. Inovação, gente, significa, para a empresa, significa pesquisar as necessidades dos clientes e criar produtos e serviços que venham a atender essas necessidades. Os clientes sempre vão dar informações, que se a empresa ela tem um processo de levantamento de pesquisa, os clientes sempre vai estar indicando, e o próprio mercado vai estar indicando as necessidades. Então a empresa ela tem lá dentro da sua área de inovação, as grandes empresas têm lá a área de pesquisa e desenvolvimento, chega lá as demandas para eles, começam a desenvolver novos produtos, novos serviços, né, quebrando novos paradigmas, mas no final das contas, inovação, no caso da realidade da empresa, é pesquisar as necessidades dos clientes e criar produtos e serviços que atendam essas necessidades. Né? O segundo aspecto é chamado aspecto de operações. Então a empresa ela tem que ter um processo interno de operações e verificar se essas operações, né, estão efetivas. Então, se a inovação é um processo de pesquisa e desenvolvimento, a operação é a criação de novos produtos, é quando você implementa o que foi projetado. Então a empresa ela tem que ter a capacidade de operação, ou seja, uma vez que o projeto está aprovado, coloque ele para rodar, implemente ele. Então a empresa ela tem que ter ali uma capacidade de operação efetiva com recursos humanos, com recursos financeiros, né, exatamente para poder colocar o produto ou serviço disponível para o seu cliente. E uma vez que a empresa vendeu, como é que a empresa vai medir, então, a satisfação desses clientes? O terceiro aspecto da perspectiva dos processos internos, gente, é o serviço de pós-venda. Para vocês terem ideia, o serviço de pós-venda aqui no Brasil chegou na metade dos anos 90. Então, ainda, o processo de pós-venda aqui no Brasil é recente ainda. Esse processo começa a ser difundido nos Estados Unidos, Londres, Alemanha, Inglaterra, Alemanha, França, ali na virada dos anos 70 para os anos 80. Nos anos 90 tem um ápice. E aqui no Brasil, chega na metade dos anos 90 o conceito de pós-venda, né? Muito por causa do Código de Defesa do Consumidor que entrou no Brasil, que foi uma lei aprovada em 1991 aqui no Brasil. Então ainda é muito recente aqui no Brasil o serviço de pós-vendas. Mas o serviço de pós-venda é um serviço de atendimento ao cliente, né, para verificar o seu grau de satisfação. As pesquisas apontam que depois que o cliente efetua a compra e quando é verificado o grau de satisfação com ele se sente importante, gente. Por quê? Porque as pessoas preferem ser reconhecidas do que viver. Então, quando a empresa ela aponta ali um processo de reconhecimento daquele cliente, seja pessoa física ou jurídica, mas reconhece que ele é importante para a empresa, esse cliente ele se fideliza com a empresa. Ok? O quarto aspecto de análise de desempenho é a perspectiva do aprendizado. Ok? Então, refere-se à infraestrutura que a empresa deve construir para gerar crescimento e melhora em longo prazo. Então, ou seja, a empresa, se ela quer competir no mercado extremamente volátil, no mercado extremamente concorrente, ela tem que ter estrutura para poder jogar no mercado.
Ela tem que ter estrutura para poder girar nesse mercado. Ela tem que saber jogar com o mercado financeiro. Ela tem que saber jogar com os governos. Ela tem que saber jogar com os fornecedores. Tem que saber jogar com os seus clientes. Então, ou seja, para isso a empresa tem que ter uma infraestrutura tecnológica, uma infraestrutura administrativa financeira, uma infraestrutura de pessoas, uma infraestrutura muito bem definida, né? Física, mas também do ponto de vista de planejamento. Então, ou seja, os nossos amigos Kaplan e Norton, quando eles pensaram em administração estratégica e como medir a eficiência para poder manter essa estratégia de negócio, eles pensaram nessa ferramenta que é o BSC, ou Balanced Scorecard, ok? Pois bem, mas a empresa ela pode saber jogar com as forças de mercado, a empresa ela pode saber medir seu desempenho, mas se essa empresa ela não tiver uma capacidade gerencial, essa empresa não tem administração estratégica. Para isso, né, para fechar o nosso aspecto, nosso tripé de administração estratégica, é importante conhecer as ideias de Henri Mitzberg. Henri Mitzberg, no seu livro Safari Estratégico, Safari de Negócios, né, ele estabeleceu que é importante a efetividade do papel do gerente. Quanto mais efetivo o gerente for, ou seja, aquele que vai fazer a gestão do negócio ou a gestão do departamento, né? Se você, da sua trajetória profissional, virar um gerente de TI ou diretor de TI, então serão cobrados de vocês esses 3 papéis gerenciais que o nosso amigo Mitzberg ele estabelece. Então, ou seja, para a manutenção das estratégias de negócio, né, o Mitzberg ele compreende que os gerentes desempenham 3 papéis fundamentais, como eu disse anteriormente. O primeiro papel é o papel interpessoal. Por quê? Porque esse gerente ele tem que saber estabelecer ótimas relações dentro da empresa, dentro da organização e fora da organização. Dentro da organização, por quê? Porque para que a sua equipe ou a sua empresa acredite no projeto, acredite no planejamento apresentado e no planejamento que será implementado. Então, é importante que o gerente tenha ótima relação com a sua organização interna, com seus colaboradores, com quem ele tem contato direto ou indireto. É importante que a imagem desse gerente, desse gestor, seja uma imagem que inspire confiança. Então, e com as relações externas, a mesma coisa. É importante que o gerente, o gestor da empresa, ele tenha ótimas relações com o mercado financeiro, ótimas relações com seus fornecedores, ótimas relações com seus clientes, ótimas relações com os controladores da empresa, ótimas relações com os representantes do Estado, entenderam? Então, ou seja, quando eu falo de ótimas relações, não é fazer tudo o que a outra parte quer, mas é ser firme na negociação, é saber ganhar, saber perder de vez em quando, mas transmitir confiança, transmitir, na realidade, capacidade de gestão, transmitir a segurança de que esse gestor, esse gerente, tem condições de administrar essa empresa, seja ela do tamanho que for. Isso é uma base estratégica extremamente importante. E Mitzberg ele vai afirmar que não tem como o gerente, não tem como o gestor ele ser estratégico se ele não souber desempenhar o seu papel interpessoal. O segundo papel importante que o gestor, o gerente, ele precisa ter é os seus papéis de informação. Então, ou seja, refere-se à obtenção
e transmissão de informação como estratégia de comunicação empresarial. Uma época eu fui professor de comunicação empresarial, né? É muito mais do que saber fazer e-mail, fazer cartinha. Quando uma empresa ela não sabe se comunicar, ela se torna analfabeta no mercado. Então, na realidade, vocês lembram quando o Steve Jobs ainda era vivo, quando ia ter o lançamento de novo produto, era ele que era a figura que ia lá comunicar, porque ele transmitia confiança, transmitia segurança, ele apresentava conhecimento, ele apresentava a ideia de inovação, porque ele tinha todas as informações e ele sabia fazer rodar essa informação. Então, gente, não cabe, nunca coube, mas muito mais hoje, século XXI, não cabe uma gestão centralizada, uma gestão fechada. É claro que informação é poder, é claro que tem tipo de informação que você tem que saber dosar para poder distribuir. Mas o importante é que é o seguinte, o gestor ele precisa estar abastecido de todas as informações necessárias, informações financeiras, informações operacionais, informações de inovação, informação de concorrência, informação de clientes, informações governamentais, informação de como está o sistema de mercado, né? Por que apesar de toda essa crise da pandemia, por que essa semana as bolsas do mundo explodiram? Explodiram porque, na realidade, foi confirmado que o Biden será o presidente dos Estados Unidos e na realidade, ele está apontando algumas coisas do projeto de governo dele. Isso fez com que as bolsas do mundo inteiro subissem. Aqui no Brasil, bateu 120 pontos. Significa, na realidade, que no espaço de um dia, né, as pessoas tiveram, em média, um aumento no rendimento das suas ações de 7% a 10%. Entenderam? Agora, o gestor tem que ter a informação e saber fazer rodar essa informação. Ou seja, quando o gestor faz isso, ele faz da informação uma moeda que ele sabe jogar. Mas esse é papel do gerente. E o terceiro papel importante que o gerente tem que ter é o papel de decisão. O que significa o papel de decisão, gente? Significa solucionar problemas. Um bom gestor, uma boa administração estratégica é quando o gerente, o gestor dessa empresa, ele sabe solucionar problemas. Ele tem capacidade de solucionar os problemas inerentes a que a empresa está envolvida. Então, pessoal, para nós finalizarmos, né, a eficiência de uma administração estratégica está no fato da empresa ter um total controle das suas forças e das suas fraquezas. Por quê? Porque uma vez que a empresa ela tem o total controle das suas forças e das suas fraquezas, ela vai saber lidar com as oportunidades e com as ameaças de mercado. Né? Então, por isso que eu disse para vocês que a administração, né, ela é técnica. Né? E essa técnica é uma técnica apurada. A administração é saber usar as técnicas, né, a benefício da organização. Ok? Então, por isso que no curso de vocês estão estudando a introdução à administração para ter essa noção de negócio. Ok, gente? Tranquilo? Lembrando, né, que essa aula está gravada, né, eu estou gravando ela, e tudo que eu falei vai estar disponível transcrito na aula texto. É importante, ok, então, que você leia a aula texto, que ali eu coloquei um pouco mais de detalhes, para você, na verdade, fixar o conceito e internalizar ele, e para poder aplicar, somatizar nos conhecimentos que você está adquirindo com as outras disciplinas. Ok, pessoal? Então, alguém queria fazer alguma pergunta? Quem quer tirar alguma dúvida relativo, né, à disciplina hoje trabalhada? Boa noite, professor. Pois não? Tudo bem? Tudo bem.
Professor, essas três, vamos dizer assim, disciplinas que o senhor colocou hoje, elas se complementam, né? A Exatamente. empresa, a empresa não, ela não decide por uma delas, elas se complementam, né? A administração estratégica ela é um guarda-chuva. Por isso que eu coloquei a administração estratégica com ênfase em vantagem competitiva, BSC e competências gerenciais. Porque é preciso combinar as três para poder ter efetivamente uma administração estratégica. Não adianta ter competência gerencial se não souber trabalhar inovação de produto. Primeiro que já não vai ser competente. Ah, mas é eu que vou ter que fazer inovação? Não, mas o gestor é aquele que sabe delegar. O gestor é aquele que está abastecido de informação. Quando eu falo do papel de informação, eu estou falando do BSC. BSC na análise de desempenho é levantamento de informação, de dados. Esses dados vão abastecer. Então, chega lá a informação dizendo que 60% dos clientes, né, não estão satisfeitos com o produto atual, eles querem uma inovação, eles querem, né, um produto muito mais apurado. A empresa tem que acionar a sua área de pesquisa e desenvolvimento para poder ofertar o que os clientes estão demandando. Agora, se o gestor pega essa informação e não faz essa informação rodar, essa empresa não está sendo estratégica. Entendeu? Então você está correto. Ela é uma combinação. Ela não é isolada. Né? Ela não dá para utilizar, vou utilizar só vantagem competitiva. Não. A administração estratégica é um todo, é um guarda-chuva. Eu vou utilizar as ferramentas. E a administração é exatamente isso. É o uso das técnicas, é o uso das ferramentas. E você tem que saber combinar essas ferramentas para chegar no resultado esperado. Tudo bem, professor. Mas boa pergunta, sua. É isso aí mesmo. É. Saudações ao Verdes. Estamos na final e vamos afundar aí o Santos ou o Boca. Não tem jeito. Eu prefiro o Boca para vingar 2000. Valeu, professor. Então é isso aí, gente. Obrigado pela pergunta, Carlos. Eu só peço, acho que só falta só você, Carlos, colocar seu nome lá no chat para eu poder registrar a presença. Só coloca lá no chat seu nome que eu vou gravar para poder registrar a presença. Então é isso, gente. Olha, até meia-noite esse vídeo vai estar disponível lá no Moodle e com todo o conteúdo que eu falei. Então basta vocês dar uma olhada lá, ok? Então eu espero que todos vocês aí tenham um ano 2021 melhor que 2020, né? Espero aí que vocês tenham também um ano letivo, né? Nós vamos ter umas férias entre fevereiro e março, vamos ter 30 dias aí, todos nós vamos dar uma paradinha, né? Mas não desistam não, tivemos um ano difícil, um ano de pandemia, vocês entraram na faculdade com um monte de expectativa, a pandemia veio, atrapalhou um pouco, mas vamos ajustando aí, gente, vamos caminhando. Se vocês precisarem, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo lá pelo Moodle ou pelo e-mail, né, que eu estou disponível aí para vocês, tá ok? Então, tenha aí um ótimo final de semana aí e aproveite, gente. Aproveita a vida aí, ok? Um grande abraço. Bom descanso aí.